Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz Henrique da Análise Macro. Nesse post de hoje eu estarei ensinando a vocês a como realizarmos a cointegração de duas ações e realizar pair trading utilizando o Python. No caso, o pair trading é como se a gente estivesse fazendo uma estratégia de investimentos utilizando dois ativos diferentes. No caso, é normal a gente fazer a compra de um ativo e a venda de outro, de forma que a gente consiga ganhar através das diferenças da variação ao longo do tempo desses dois ativos, certo? Então, há diferentes formas da gente conseguir utilizar o pair trading, né? E uma delas é utilizando a correlação, que é basicamente uma média-relação linear entre essas duas séries. O que acontece normalmente é que a correlação, às vezes ela pode ser espúria, né? Às vezes ela pode ser se dar ao acaso, e no caso a gente pode apenas ganhar ou perder dinheiro no acaso, e isso tem certas implicações quando a gente vai utilizar o pair trading, porque é um método que não pode funcionar. E para a gente resolver isso, a gente pode utilizar a cointegração, que vai nos dar um teste para ver se as duas séries dos ativos vai se relacionar linearmente e tem uma relação de longo prazo. E no caso, a ideia com a integração é a gente saber se a diferença desses preços, né, de um ativo em relação ao outro, que vai dar o que a gente chama de resíduos para a gente, vai ser distante ou não da sua média da variância. Isso porque se existe com a integração e se esses ativos são linearmente relacionados, isso vai dizer que essa diferença que estamos falando, né, no caso resíduo desses preços, ela vai ser uma série estacionária. E no caso, quando a gente fala de série estacionária, significa que ela tem média e variância constante ao longo do tempo. Ou seja, ela vai permanecer constante, e caso ocorra um desvio, a gente vai saber que esse desvio vai voltar à sua média e à sua variância constante. Então, a gente vai fazer uma aplicação de pair trading com uma estratégia, utilizando dois ativos, né? E esses dois ativos é a JOP e a MD. No caso, aqui já foi encontrado que as duas possuem cointegração, e a gente vai utilizar o período de 2020 até 2022. No caso, é bem difícil a gente encontrar séries que tenham cointegração, então eu utilizei essa amostra que foi mostrado que elas possuem cointegração. Então a gente vai capturar e fazer a importação dos dados dos preços dessas séries. Então a gente define aqui os tickers e coleta através da data de início e da data de fim. Pegamos os dados de fechamento e retiramos os dados faltantes. Em seguida a gente plota aqui para a gente ver a relação ao longo do tempo dessas duas séries de preço. A gente vê aqui como elas podem estar relacionadas ou não. Em seguida a gente vai transformar aqui esse data frame que a gente criou, né, anteriormente, de prices, apenas para construir a série aqui, ó, um objeto do tipo série, para fazer o teste de cointegração. Então a gente vê aqui, utilizando a função coint, através da série do JOP e da MD, num lag de 1, que o teste do p-valor é menor que 5%. Então, isso significa que a gente rejeita a hipótese nula de que a série não é cointegrada. Em seguida, a gente vai fazer um cálculo para conseguir estimar, através de uma regressão, o valor do ativo em relação ao outro, de forma que a gente possa conseguir construir sinais através dessa regressão e poder fazer um cálculo de relacionamento entre esses dois ativos. Então a gente vai adicionar uma constante aqui nesse objeto spread JOPA, e em seguida vai calcular essa regressão, colocando aqui o fit para obter os resultados dessa regressão. Em seguida a gente vai transformar os valores anteriores que a gente criou aqui em tipo série, para poder calcular o valor do spread.
Então, a gente salva aqui os resultados do parâmetro, no caso o nosso beta, né, que vai ser o coeficiente de relação desses dois ativos. E no caso a gente vai dar aqui como o preço da media menos o coeficiente multiplicado pelo preço da JOPA no respectivo dia. Então a gente faz essa diferença para obter esse spread de forma que a gente consiga enxergar a diferença do preço em determinado dia. Então a gente plota aqui, em conjunto com o Z-Score, a série dessas diferenças, certo? E a gente vê aqui os desvios que a gente teve ao longo do tempo através do Z-Score. Lembrando que a gente transformou em Z-Score para medir essa relação em termos de desvio padrão, por isso que a gente fez o relacionamento de mais um desvio padrão e menos um desvio padrão para conseguir construir os nossos sinais da nossa estratégia. E por fim, a gente vai construir essa estratégia com base nesses limites, né, que a gente construiu. E para isso, a gente vai construir primeiro aqui um data frame com os sinais. Então a gente faz as duas séries aqui, constrói aqui os ratios, né, que vai ser um dividido pelo outro. E a gente vai calcular o Z-score desse ratio, né? Então a gente faz através do ratio, né, a divisão de um sobre o outro, porque aí a gente vai construir também um sinal com isso. E a gente vai definir aqui o limite superior e o limite inferior através desses sinais. A gente utiliza aqui mais um desvio padrão e menos um desvio padrão desse sinal. Em seguida, a gente define aqui a nossa estratégia, né? A gente fala que se o Z-score é maior que o limite superior, a gente vai estar falando que o ativo é vendido. E se for o contrário, né? Se o Z-score é menor que o limite inferior, então a gente está falando que vai ser comprado. Então a gente constrói aqui essa lógica e a gente faz a diferenciação para a gente conseguir obter a posição de cada ação no tempo. Por fim, a gente pode utilizar dessa estratégia criada para fazer uma simulação, né? Então a gente inicia com um capital de R$1.000, a gente define aqui a quantidade de ações que a gente vai comprar para pelo cada capital que a gente constituiu, né? A gente faz a porcentagem para a gente comprar. Em seguida, a gente vai calcular aqui os nossos lucros desses ativos separadamente. Então, a gente vai aplicar a estratégia em um ativo, em seguida a gente vai aplicar em outro, e depois a gente vai calcular para cada ativo o quanto que a gente ganhou, o quanto que a gente ficou de dinheiro, o tanto que a gente tem acumulado, o retorno e a posição, isso para os dois, para a gente logo em seguida somar o tanto que a gente ganhou. Então a gente faz aqui o acumulado das posições multiplicado pelos sinais e pela posição aqui para conseguir saber o tanto que a gente teve ali de ganho naquele período. Em seguida a gente computa aqui o tanto que a gente ganhou e está de capital, o tanto que a gente tem do ativo e o retorno desse ativo, bem como que a posição, e o mesmo a gente faz para o MDIA e soma tudo junto aqui e também retira os dados faltantes para a gente resultar no nosso data frame com as informações do nosso portfólio. Por fim, a gente pode plotar aqui a nossa estratégia, certo? Então a gente vê aqui o quanto que a gente ganhou ao longo do tempo. A gente vê aqui que a gente teve um ganho positivo, né, até o fim do período, certo? Então, é basicamente assim que a gente pode criar uma estratégia utilizando cointegração. Um abraço a todos, até a próxima.